atraso, para e-mail errado, enfim, então essas já tem que ser, essas já são prováveis entidades que vão entrar. Incluindo uma comunidade quilombola que nós tomamos contato agora numa ação em função de um aterro de resíduos industriais aqui em Montenegro, e em contato com eles, eles manifestaram interesse. Que é uma categoria que eu não sei se já foi preenchida em algum momento aqui no CAI. Quem são eles? Por favor, repete, É a Rafael. comunidade quilombola da Paz, Fábio, a Compaz, ali na divisa de Triunfo com Montenegro. Tá, sei. Uhum. Quem falta preencher a ficha ainda? Muita gente? Nós temos, Ana, nós temos 25 participantes, pelo menos aqui no grupo. Faltam 4 pessoas. 4. Daí descontando eu, 3 no caso. Faltam 3. Carmen, tu preencheste? Sim, tem que perguntar. Já está sendo gravado, senão eu ia fazer uma brincadeira, mas eu vou fazer igual. Carmen, tu trouxe a tua portaria de indicação, tu estás oficialmente representada nessa reunião hoje. Sacanagem. Vocês não vão entender o que eu estou falando, mas a gente teve uma situação estranha dia desses aí. Questionaram se o CRH era legítimo para representar o CRH numa reunião. Mas, enfim. Vou aproveitar e dar um oi especial para Carmen, que agora que eu vi onde é que ela anda ali de máscara. Não, vocês me desculpem, né? Mas é que a gente está aqui, todo mundo junto, né? Meio distante, mas é que tem já 2 colegas que pegaram Covid, então a gente tem que ficar de máscara. Né? Hoje eu não estou em Guaíba, mas em Guaíba também. Eu estou usando máscara o tempo todo, porque por decreto eu não creio que o vírus vai sumir. Não, e existe outra coisa, né, que eu acho que é importante. O meu temor, eu não vou nem entrar em discussão se o vírus está ou não está, eu vou entrar numa discussão específica. Há uma lei federal que diz que é obrigatório o uso de máscara, ela não tem nenhum artigo que diz que os municípios possam legislar em específico, menos restritivo, ou seja, o que vale a lei federal, e agora estão tentando derrubar essa lei com decretos municipais, isso não existe. Então, o meu temor é que isso abra precedentes para toda a outra legislação em recursos hídricos, em meio ambiente, enfim. Né? Então, é muito estranho isso que acontece. O próprio o acordo judicial que derrubou o decreto estadual que liberava máscaras em crianças em escolas, também foi exatamente com base nisso, que não pode um decreto estadual ser menos restritivo do que uma lei federal que restringe. Mas, enfim, coisas da vida. Carla, mas é o que mais está acontecendo, os municípios fazerem o que eles bem entendem, é o que mais está acontecendo. Desde a 140, eles acharam assim que pode qualquer coisa agora. O que eu acho que está ocorrendo é que eu não sei se é possível uma decisão judicial para todos os municípios. Talvez é isso, para entrar um por um é complicado. Mas, enfim. Carla, eu acho que dá para abrir a reunião, já está tudo ok, tem quórum, tem tudo. Nem precisava ter quórum. É com vocês. Ou é tu que abre, Carmen? Não, é a comissão, é tudo com a comissão. Meu papel aqui é só para orientar e empossar, né, as entidades. E só isso, o resto é tudo com vocês. Com a comissão, é claro, né? Viram que ali a Isabel respondeu que ela não consegue acessar a conta do Google dela. Então ela é uma das pessoas que não preencheu. Mas a Isabel, ela está como ouvinte hoje. A Isabel é da CPA. Faltam apenas 2 pessoas para retornar, para responder. Então é a Isabel e tu. Então fechou. Eu já me descontei dessa vez. Então vamos? É com a Carla agora, com a comissão eleitoral.
que a Carla caiu. Oi, não, eu tive que resolver um probleminha aqui. Eu tenho a lista ali das entidades, eu não sei se a gente coloca elas ou começa lendo o documento, o que nós fazemos? Porque aí eu posso colocar, ou eu leio, ou eu coloco ele em tela. Divido com vocês. O que fica mais fácil? Apresenta, Pode colocar Carla. na tela, não? Colocar na tela, né? Vamos ver se eu me acerto com isso aqui. Primeiro eu escolho ele ou eu faço... Deixa eu ver o que me pede aqui. Eu não me lembro mais. Sim. Ah, não, eu tenho que abrir ele primeiro, né? Entrou. Entrou a tela inteira. Deixa eu só abrir aqui ele. Esse computador colabora. Eu acho. Deu? Não, ele não está Ou fazendo... tu tem que abrir ele, tu vai ter que tirar da apresentação. Abrir ele e inserir de novo, aberto. Tá, para aí, vamos tirar a apresentação aqui de novo, certo, stop. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Uma coisa, posso só dar uma sugestão, que eu acho que é importante. Pessoal, hoje é importante, não sei se é obrigatório, mas o ideal seria que todos os membros deixem suas câmeras abertas para confirmar que se trata da pessoa que efetivamente está representando a instituição, né? Tem que conferir o cara crachá com a indicação em ofício. Pelo menos um oi, que desliga a câmera, mas pelo menos que se veja uma vez que é a pessoa. Ah, mas vocês vão fazer a foto agora? Vão fazer depois? Vão fazer o quê? A reunião está sendo gravada, então eu não sei se gravada precisa print. Não? A Carmen está dizendo que não. Tá, então não precisa print, é só o pessoal abrir. Eu não sei se o Felipe... Pelo menos, pelo menos os indicados, né? Os ouvintes não precisam, mas os indicados sim. O Filipinho estava com problema de abrir, eu não sei se ele conseguiu abrir ou não, ele ia tentar entrar por outra mídia. Eu já consegui, Carla. Conseguiu? Ótimo. Posso dividir a tela? Já todo mundo seguiu? E Rafael, já posso abrir aqui? Não, eu não coordeno a reunião, eu só estou colocando... Não, estou perguntando se tu enxergou todo. Tem membros novos, né? Daí eu não sei se tem nomes aqui que eu desconheço. Daqui a pouco, não sei se vocês conhecem, mas pelo menos esses novos, daqui a pouco se apresentarem, né? Não sei qual é a dinâmica que vocês querem. Pois é, quem sabe apresenta, ou faz a chamada, Carla, e a pessoa, se puder falar... Pois é, eu não sei se não seria mais fácil a Ana fazer a chamada, porque eu não tenho a lista. Quem sabe a Ana chama. Pode ser? Oi? Quem sabe a Ana chama, porque tu tem a lista, né, Ana? Eu não vejo a lista. Faz a chamada. Ah, claro. Uhum. A lista de presença daí. Isso. Das entidades que hoje tomarão posse. E que estão presentes, né? Eu acho que a partir do mailing que a Carla te enviou, ali estão as entidades e os contatos. Eu não sei se tu atualizaste com esses novos ofícios, Carla. Não tive tempo de fazer isso, porque foi ontem à noite os ofícios, aí eu não tinha como mexer em nada. Para hoje de manhã não deu. A gente faz agora. Carla, me manda a lista ali no ar. Tá, mas eu ia te dizer, tem a lista de presenças que vai ter mais pessoas do que essa lista que eu tenho aqui. É que, na verdade, a lista de presenças são todos, não é só os novos, né? Só os que estão Sim, mas é que todos vão ter que se apresentar na reunião, né? Não ok, entendi. Não é só as pessoas da lista. Quem sabe... Por que a gente não faz faz 1 a 1 e vê quem está presente? Faz categoria, aí vê, e aí se está presente fala. Isso. Confere na lista, fica mais fácil. Ana,
abre um formulário lá e lê na ordem do próprio formulário, como estão escritas lá as categorias, e o pessoal vai se apresentando em cada uma. Grupo 1, grupo 2. Quando vocês quiserem, então, eu inicio aqui e chamo pela ordem de preenchimento do formulário. Isso, fica à vontade. Tá. Então, Cristiane Isabela da Costa. Viu, Ana? Aí eu acho que tu lê por categoria. Começa a ler grupo 1, daí lê a primeira categoria, daí quem tiver se apresenta. Cerejeira também tem. Então, do grupo 1, representantes dos usuários da água, abastecimento público. Oi, Cristiane Isabela da Costa. Presente. Cristiane, pessoal, só que eles apresentam a instituição. Corsan. Estou aqui hoje no Dia Mundial da Água, na praça aqui em Montenegro, com atividades. Tem outras, tem araçá, tem cerejeira. Importante. Obrigada, Cristiane. Então, dando sequência, grupo 1 também, representantes dos usuários da água, esgotamento sanitário. Um pouquinho. Eu sou do esgotamento sanitário. Carla Leal Rosa, representando a Corsan no comitê. Resíduos sólidos, também do grupo 1. Bom dia a todos, Alisson Schons, representando a prefeitura aqui de Pareci Novo. Daí. Drenagem. Chamou esgotamento, era para esgotamento? Oi? Quando chamou esgotamento, é para as duas esgotamentos perguntar, porque eu também sou do esgotamento sanitário. Então, eu sou a Deise, e representante do esgotamento sanitário de Caxias do Sul, da MAI. Obrigada, Deise. Então, do grupo 1 também, geração de energia. Não tem desse grupo. Produção rural. Bom dia, Ari Belter, Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares Nova Petrópolis e Picada Café. Eu não sei vocês, mas o meu som aí está muito ruim. É difícil de escutar vocês falando. Obrigado. Mas nós te ouvimos bem, Ari. Eu ia dizer, eu ouvi ele bem também. Não. É fone? No meu computador aqui, mas tá... Fone de ouvido é melhor por causa do sistema de som. Estou ouvindo bem. Então, indústria. Ninguém presente. Transporte hidroviário interior. Também não tem ninguém desse grupo. Lazer e turismo. Indústria eu acho que teve, mas transporte eu sei que não teve. Não, indústria tem o Vitor, né? Eu estou vendo ele, pelo menos. Não tô ouvindo. Só uma pausa. Teve uma mensagem aqui do Rui colocando que ele é do grupo da drenagem. Eu acho que ele está sem som. Se tu puderes ler aqui até para Carmen anotar lá. O Rui, então, se manifestou sendo da drenagem do grupo 1. O Rui Gonçalves de Oliveira. Era bom falar o nome da entidade, né? Porque senão tem gente que se perde. Então, dizer ali a indústria, né? Quem são os inscritos que foram na lista das habilitados? Duas coisas, ó. Ali tem alguém que disse que representa o Sindicato da Indústria, Tiago Pianesso, o Vitor Crespan, a Corsan Citel, está com problema de som. Quem está com problema de som, acho que é importante você conseguir pelo menos ligar a câmera para dar uma banha e depois desligar, mas para confirmar. E o Rui, ele é a Prefeitura de Farroupilha, na categoria drenagem.
O Vitor ligou a câmera. Podemos dar continuidade, não? Sim. Então, do grupo de mineração, eu acho, se eu não estou enganada, não tem ninguém, né, Rafael? E do grupo de pesca? Também não, né? São as categorias que sempre, recorrentemente, não... Eu coloquei no WhatsApp, Ana, a lista. Não sei se tu viu a lista que tu pediu. Certo. O lazer não teve ninguém? Não. Lazer, não. Tá, obrigada. Pessoas só trabalham aqui, elas não têm lazer. É que tem muitas empresas de lazer, mas poucas associações delas não podem representar elas mesmas, né? Esse que é o problema. Então, dando entrada no grupo 2, que são os representantes da população, iniciamos com o Legislativo Estadual e Municipal. Tem bastante participantes nesse quesito. Temos ninguém presente? Associações comunitárias. Clubes de serviços comunitários, acho que não temos, né? Instituições de ensino, pesquisa científica ou extensão. Extensão, no caso, a Emater. Marcelo, titular, e Fábio, suplente. Presentes. Presente, Fábio como suplente. Obrigada. Caroline e a prof. Sidônia, da Universidade de Santa Cruz do Sul. A Sidônia agora como ouvinte, né? Ela tá eu vou arrumar, Rafa. Eu vou pedir para botarem ela como suplente, minha suplente. Não, a suplência, não pode? É institucional, não é? Ah, tá. De pessoas. Então tá, então ela como ouvinte. E está faltando o Campus Feliz, né? Uhum. Que foi inscrito, eleito, isso? Isso. Que não tem ninguém, a Cristiane Musa, eu acho que não está participando. A Cristiane, Carla, eu não sei se ela não deu retorno, mas ela sempre, quando falta, ela justifica. Não teve retorno, por isso que não teve retorno de ninguém. Talvez ela está com algum problema, mas ela até hoje sempre justificou quando não pôde participar. Pode ter sido algum problema técnico agora, né? A gente não sabe. Então, organizações ambientalistas. Rafael Altenhofen, representando o Movimento Ambientalista Região das Hortênsias, MAR. Yara Ximenes, representando a UPAN. Lisiane Becker, representando Miraserra. Associações de profissionais. Roberto Filippini, arquiteto, representando o IAB Núcleo Caxias. Organizações sindicais. Só um pouquinho, eu acho que ainda tem profissionais. Tem mais profissional. Eu acho que não é o Seng, porque o Ângelo ele está participando, mas eu acho que ele está com o microfone desligado. Não, é sindicais. Não, a associação sindical. É SERGS. É sindicais. Sindicais. Agora é profissional, é SERGS. Desculpa. É Sindicato dos Economistas, Mark Ramos Kuschik, Sindicato dos Economistas do Rio Grande do Sul. Senge, Ângelo Marcelo Fábio. Sindicato. É interessante porque a SERGS... Valéria de água. Não tem ninguém... Valéria, tu podes repetir porque cortou, acho que bem na hora. Está sem microfone. Valéria Sim de Água.
Carla, tinha mais uma profissional, né? Não tinha? Tinha a Sergues, e eles confirmaram que viria. Estranho não ter ninguém hoje. Não é? Ela confirmou, a secretária, que viria. Estranho. Foi um dos poucos que confirmou que viria. Qual é essa, Carla? Sergues. Sergues? Sociedade de Engenharia. É a Sociedade de Engenharia. Sociedade de Engenharia. É que a sociedade é profissional, o sindicato é sindical. SENG é sindical e a sociedade é profissional. Sim, sim. Não, mas eu não tinha ouvido falar que participaria a Sociedade de Engenharia. Não, eles se Mas, inscreveram até, mandaram a documentação e, seguidamente, a secretária confirma e ela confirmou que viria. É novo? Eu. Também mas não aceito. compareceram hoje, então. Tá. Seguindo, então, organizações sindicais. Foi o que nós falamos. Não, foi. Organizações foram todas já. Perdão, associações dos municípios. Não. Só apareceu aqui que saiu da reunião Luciano Oliveira. Eu não sei de que categoria ele é. Tu lembra, cara? Assim que eu finalizar aqui, eu já verifico. Pois não sei, eu não estou achando aqui na lista. Então, comunicação. Acho que não tem ninguém desse grupo, né? Não. Obrigada. Categoria especial das comunidades tradicionais. Acho que também não tem ninguém. Também não tem. Tá. Partindo, então, para o grupo 3, que é a administração direta estadual e federal. É um único grupo uma única classificação. Tem alguém do grupo 3? Não. Não tem, a inscrição não tem. O Feijó é da Secretaria da Saúde, ele não foi convidado? Não, nós não recebemos nenhuma inscrição nesse 3, eu não tenho. É que o grupo 3 não precisa indicação, é indicação, entendeu? Não, mas tudo bem. Nós estamos reencaminhando o pessoal do Comando Ambiental, né, que é a Secretaria de Segurança Pública, né, a Saúde, que eles se mantêm os mesmos que estavam antes, eles estão revendo, né, para ver se vai precisar alterar. E eu acho que é só essas duas secretarias que indicaram. É complicado, né, contar em todos os comitês com esse grupo 3. O Comando Ambiental, Carmen, inclusive mandou um ofício indicando uma semana antes do processo eleitoral um novo representante para a plenária, ou seja, para aquela última plenária. Daí até enviei convite para ele, mas daí eu não sei se mantém para essa, né? Porque veio uma outra indicação, que até o Gabriel está cuidando disso, né? Teve alguns que trocaram. Porque eles mandam uma lista completa para cá e a gente que tem que repassar, né? Aos comitês. Mas tudo bem. Pode continuar. Aqui a questão, então, dos grupos foram todos finalizados. Não sei se ficou algum fora. Conferir aqui pela lista da Carla, se a gente teve algum novo aqui. A minha é igual a tua. No princípio foram chamados todos. Uhum. Sim. Bem, então agora é comigo, né, Carla? Isso. Oi, bom dia a todos. Quem não me conhece, eu sou a Carmen Lúcia Silveira da Silva, tá? Eu sou secretária executiva adjunta do Conselho de Recursos Hídricos, né? Desculpa. O meu papel aqui, minha atribuição, está regrado no regimento interno do CRH, né, que diz que o secretário executivo e o titular e o adjunto, eles podem substituir o presidente do conselho, que é o secretário de meio ambiente, né? Por isso que o Rafael
questionou, porque teve um comitê que foi questionado isso, né? Então, no que me confere, né, o cargo, eu declaro as entidades relacionadas pela Carla e pela... esqueci o nome, né? Eu declaro empossada essas entidades. E agora, elas empossadas, vocês podem passar para a parte aí da... Elas estão habilitadas todas a se candidatarem a uma chapa e concorrer à diretoria, né? Tá, obrigada, Carmen. A questão toda, este ofício, na realidade, ele não habilita todo mundo, né? Então, eu não sei se seria interessante se colocasse esse ofício para conhecimento. É que, na realidade, é muita coisa para ler, né? Eu acho. Mas era bom sintetizar. Na realidade, então, não sei se vocês querem que eu compartilhe, ele está aqui na tela, ou eu vou fazendo um resumo a respeito do assunto. O que vocês preferem? Eu poderia fazer o resumo enquanto presidente, porque a parte que me coube ainda é do questionamento, daí o restante é com a Comissão Eleitoral e CRH. O que vocês acham? Pode ser, não sei como tu achar melhor. Tu quer fazer o questionamento, então? É possível assim, Carmen? Pode. Tá. O que ocorreu foi, existe um entendimento que é consolidado, isso é importante deixar claro para todos, que há uma limitação regimental, não apenas para o CAI, mas para todos os comitês, de 2 mandatos em diretoria por instituição. E o mandato é da instituição e não da pessoa. Tá? Então, com isso, nenhuma instituição pode ter 3 mandatos consecutivos, seja em presidência ou vice-presidência. Este é um ponto pacífico. O que não é tão pacífico é que houve, quando o CRH enviou um ofício homologando as inscrições para a Comissão Eleitoral, o último parágrafo foi comentado lá que, atentando por questões de ética e transparência, eles recomendam que membros da Comissão Eleitoral não se candidatem à diretoria. Com base nisso, então, ainda enquanto presidente do comitê, eu enviei um ofício, conversei com a Carmen, mas ela sugeriu que isso fosse formalizado em ofício. Então, eu enviei um ofício ao CRH, questionando se membros da diretoria, membros da comissão eleitoral, se entendia por quê? Pelas pessoas, especificamente, ou também as suas instituições de origem. Assim como eu perguntei qual a fundamentação legal de tal entendimento, e daí citei como exemplo casos onde ocorrem, por exemplo, as instituições e os membros da comissão eleitoral, elas concorrem, por exemplo, e concorreram a categorias. Só que, por óbvio, por uma questão de transparência e ética, naquelas onde elas estavam concorrendo, elas não coordenavam, eram coordenadas por outros membros da comissão eleitoral. Então, eu expliquei mais ou menos isso e pedi a fundamentação, clarear essa questão, e enviei ofício. Daí, a partir de agora, é com a Carmen ou com a Carla, quanto ao retorno. Não, foi encaminhado, até demorou bastante, né? No fim, foi feito às pressas, né? Uma segunda parte do parecer, né? Para o jurídico, procurador aqui, setorial da PGE, eles não concordam, né, que membros da comissão eleitoral, eles ratificam o ofício encaminhado por nós no momento da habilitação, e eles não concordam que os membros da comissão eleitoral, a entidade e a pessoa, né, tá ligado? Eles, como participaram das regras, né, então, que eles se candidatem a concorrer à diretoria do comitê. Foi esse o parecer. Quer acrescentar alguma coisa mais, cara? Não, é que, na realidade, quando foi feita em várias eleições, essa regra nunca tinha ficado bem clara, né? E já houve em vários comitês que as pessoas, uma vez empossadas, mudavam da condição de comissão eleitoral e muitas vezes concorriam, né?
Então, a partir de agora, me parece, a partir dessa eleição aqui, não se pode mais fazer isso. Então, deixar claro para os membros que as entidades que compuseram a comissão eleitoral não poderão participar, nem as pessoas. É isso que fizeram parte da comissão eleitoral também, pelo que eu entendi do documento do seu Juliano Heinen. Isso aí, até ontem eu disse para o Gabriel, o ponto positivo dessa história é que ele citou lá que isso aí, a Carla também sabe, que participa de outros comitês, acontece, né, de na reunião enfrentarem, não foi meu caso, né, e enfrentarem a orientação e dizer que o comitê é soberano para decidir, né? Mas é que o comitê não é absoluto, tem que pensar isso. Só que a partir de agora, a resolução que regra os processos eleitorais, ela está na Câmara Jurídica para ser alterada. E esses pareceres, né, sobre diretorias de comitê, documentação, como o Rafael questionou, a documentação na reunião do CRH, a Câmara vai começar a mexer e regrar essas coisas que estão mal escritas, né, digamos, né, que fica assim na dúvida, né, na hora de fazer o processo. Era isso. Pode continuar, Carla. Eu queria acrescentar isso. Não, então, o que ocorre a partir de agora, uma vez empossada todas as entidades, né, que haja a manifestação de outras entidades diferentes das que estão fazendo parte da comissão eleitoral, né? E estando as entidades que já fizeram parte da diretoria, já estando em segundo mandato, elas também não estariam aptas a se candidatarem também, né? Então, aberto isso, tem que ver quem são as entidades que candidatam à diretoria do comitê para que se possa seguir o processo eleitoral e dar posse às mesmas, né? Aberto, então, Tá aberto. O movimento ambientalista da região das Hortênsias se candidata à presidência do comitê em chapa formada com a Unisc Montenegro, no caso, o MAR representado por mim, Rafael Altenhofen, e a Unisc Montenegro representada pela Caroline Ketch. Então, nós estamos colocando à disposição. Temos uma apresentação, caso entendam importante, mas, de antemão, nós gostaríamos que ficasse registrado nossa inconformidade com o fato como se deu, devido a isso, no nosso entender, prejudicar a diversidade de um processo eleitoral e participativo nos comitês. Há quem depois ler a manifestação verá claramente que nós tivemos dois momentos distintos neste parecer. O primeiro do jurídico da SEMA, que ele é fundamentado na legislação, ele é bastante claro quanto a não apresentar óbice, mas, por outro lado, um parecer depois da Procuradoria do Estado, que usa de exemplos que são totalmente fora de similaridade com o comitê, ou seja, parece muito uma vontade, uma discricionariedade de não querer que essas instituições participem. Então, fica aqui um manifesto assim, de inconformidade e reforçando aquilo que a Carmen já havia colocado, da necessidade de tornar claras essas regras por A mais B, inclusive já surgiram ideias de que daqui a pouco seja o CRH que faça assuma essa função de comissão eleitoral e assim não estariam inviabilizadas instituições internas do comitê, que já conta hoje com poucas instituições que se disponibilizam a esse tão importante papel que ele é reconhecido como de utilidade pública, né? Função essencial à gestão de recursos hídricos, e hoje acaba sendo penalizada quem se disponibiliza para compor uma comissão eleitoral, acaba sendo penalizado por suas instituições. Então, até no Fórum Gaúcho dos Comitês ontem se comentou
sobre essa questão, como tem que se enviar o processo eleitoral 120 dias antes. Imagina, então, 4 meses antes, às vezes 5 meses antes, já tem que ter uma conversa interna com as instituições, ver se não há nenhum interesse em compor eventual diretoria para daí se candidatar, porque a partir desse momento inviabiliza a candidatura da Corsã. Imagine, eu estou pensando no caso Corsã, eu cito como exemplo aqui, tá? Nós temos mais de um representante da Corsã, então todas as representações da Corsã que eventualmente tivessem interesse em se candidatar ficaram penalizadas agora em função desse entendimento que não, e eu repito, não encontrou fundamentação, encontrou um paralelo que não se aplica. O que foi citado lá, eu acho que é importante, a minha sugestão é que fique disponibilizado pela Comissão Eleitoral aos membros, a todos os membros, porque faz um paralelo lá entre membro do STF concorrendo à presidência. A gente está falando de judiciário concorrer ao cargo no executivo, isso não existe, né? Então, é um exemplo, eu vou chamá-lo de infeliz, né? Mas, então, ao que concordo com o entendimento do jurídico, não concordo com o encaminhamento da PGM, mas, enfim, agora vai ser palco do CRH, vai discutir isso, e com certeza daqui a 2 anos nós teremos algo muito mais que traga muito mais segurança jurídica aos comitês, né? Assim como aqueles critérios de comprovação de funcionamento das entidades que o CRH, através da sua Câmara Técnica Jurídica, já abraçou, né, para discutir. O que eu posso acrescentar, Rafael, disso aí é assim, os exemplos que eu achei que foram dados misturam algumas coisas, porque o Comitê de Bacia tem uma coisa muito específica, que é a entidade que não é um ser vivo e precisa de uma pessoa representando, então ela tem um representante. Quanto a outros tipos de eleição, até as eleições normais, são as pessoas representando a si próprios, cargos que são remunerados. É uma realidade totalmente diferente do comitê, que não há cargos remunerados, que as pessoas têm isso voluntariamente. Então, fica uma situação meio estranha tu fazer alguns impedimentos, até o grupo pequeno que realmente se voluntaria a todas as coisas que se precisa no comitê, quem já esteve na presidência como eu e como o Rafael sabe, que tu conta com poucas pessoas, até para câmaras técnicas para representar o comitê. Então, se tu generalizar assim, talvez algum dia a gente chegue num impasse de não ter quem colocar na presidência do comitê, porque tu acaba contando com um grupo pequeno, que é quem ajuda o próprio presidente nas horas que ele precisa, né? Então, eu acho que isso tem que ser olhado com bastante cuidado para que futuramente não se tenha alguns problemas, se parem alguns impasses, né? E se trave até essa máquina do Comitê de Bacia, que já é tão difícil, né? De se agir e se interagir, né? A Lisiane ergueu a mão, então eu acho que poderíamos passar a palavra para ela. Eu estava inscrita porque eu concordo plenamente com o que o Rafael falou, principalmente quando se interpreta que, na questão de ética, que eu concordo, até foi meu questionamento na hora de me oferecer, né, me disponibilizar para a comissão, se poderia concorrer depois de uma vaga. Ok, posso, mas no momento de cuidar da minha categoria, eu não poderia, isso é óbvio. Agora, de não poder concorrer a uma vaga na coordenação, né, da presidência do comitê, eu acho bastante ruim, até porque a Carla colocou bem colocado, né, que são poucos, nós já somos poucos, e menos ainda aqueles que se dispõem ainda a trabalhar um pouco mais, né, a fazer mais uma tarefa. Então, nós já tínhamos tudo acertado de que quem é de ONG não vai coordenar a reunião de ONG, né? Então, estava tudo bem certinho, não teria nenhum problema quanto à ética, o que a gente preza bastante, inclusive. E na questão também dos documentos, vou reforçar, né, que entidade que atua fortemente na questão ambientalista, ela realmente tem maior dificuldade de conseguir qualquer documento da prefeitura, fora as novas tecnologias, né, que algumas prefeituras não ensejam esse tipo de documento. Tá? Então, é bastante complicado de se conseguir, e aí, parabéns para ter aceitado outros documentos, né, de atividades,
as entidades desempenham, porque às vezes não é só no município, como é o caso da Miraserra, e não trabalha só em São Francisco de Paula, né? A gente já está em outros municípios da região. Então, é deixar bem solicitado, isso é bem reforçado, essa solicitação do Rafael, né? Que foi expressa dentro do fórum. Obrigada. Comissão, presidente da comissão, podemos continuar, eu não sei, eu havia colocado à disposição para uma apresentação do plano da proposta de gestão, mas eu resumo que ele é praticamente integral àquela que já foi apresentada há 2 anos atrás, aprovada, inclusive depois referendada, melhorada com a CPA e aprovada em plenária. Claro que algumas daquelas foram alcançadas, mas a ideia é dar continuidade na perspectiva e na esperança, esta sempre é a última que morre, de um novo cenário, não pós-pandemia, mas onde já se aprendeu a conviver com pandemia, mas também alinhada a anúncios pelo próprio governo do Estado, o novo diretor do DRH, onde vai se trabalhar, conforme promessas dele na nossa última plenária, de buscar reativar o repasse de recursos para a manutenção da Secretaria Executiva do Comitê. Então, porque muito daquilo que foi proposto pela gestão passada não pôde ser alcançado em função de pandemia e em função desta ausência de disponibilização de Secretaria Executiva. Lembrando que, por ocasião da eleição, há 2 anos atrás, haviam recursos e havia Secretaria Executiva. Logo depois, deixou de se ter Secretaria Executiva, houve a pandemia e deixou de haver repasse de recursos, né? Então, mudou bastante essa situação nesses 2 anos, e isso contribuiu significativamente para que não se alcançassem aquelas propostas originais. Se me permitem, não sei se os senhores têm tempo, a gente faz uma breve apresentação desses tópicos, se vocês acham importante. Eu ia dizer, Rafael, como tem bastante renovação aí na plenária, eu acho que é interessante que seja feita essa apresentação, porque as pessoas que estão novas não estão cientes do que foi apresentado há 2 anos atrás, né? Ok. Posso fazê-la? Sim. Só um minuto. Agora que ele não está reconhecendo, sumiu a minha apresentação. Vou ver se eu consigo encontrar uma outra forma de fazê-lo. Deixei aberto, vou tentar de novo. Aqui, encontrei. Senhores enxergam? Está abrindo, sim, abriu. Tá, eu vou perguntar, agora vocês continuam enxergando tela cheia, não? Sim, estou enxergando. Tá. Proposta de gestão do Comitê CAI. Tá. Pergunto aqui se passou a tela, se não passar eu vou ter que sair. Porque passou a tela? Aqui Passou. sim. Tá, então tá. Bom, relembrando, ela acompanha aquelas mesmas 7 propostas básicas, né, da outra versão, a continuidade, com algumas alterações, como, por exemplo, hoje a proposta prioritária 1 é a viabilização do escritório centralizado e funcional na Bacia, em parceria com a Unisc Campus Montenegro. Lembrando que nós não tivemos até o momento, durante 2 anos, acesso ao material do escritório e do comitê, porque o comitê não possui CNPJ, então essa entrega tem que ser feita a alguma instituição, mas como a última conveniada era a UX, então houve entendimento de que a UX entregaria isso ao DRH e o DRH traria para cá. Ocorre que isso não foi feito ainda, tivemos uma nova promessa agora do diretor do DRH de efetivar isso, então continua aqui numa proposta de que as coisas aconteçam. Então, em um comprometimento, se eleitos formos, de amarrar isso, de batermos, de incomodar isso toda semana o DRH, até que nós consigamos ter novamente acesso ao material do Comitê CAI. Envidar esforços para a retomada da manutenção financeira da Secretaria, então, também, só que a governabilidade não depende da diretoria, depende da diretoria
tentar, ficar tentando, né? Claro que aí, lembrando da nossa última plenária, haveria a possibilidade, se fosse o caso, talvez até mesmo, de tentar por via judicial. Esse seria o último caminho, mas, óbvio, entendo, por ser um tanto que disruptiva ao sistema, o sistema se autoprocessar, se autodenunciar, então isso deveria ser objeto específico de deliberação em plenária. Não caberia, no nosso entendimento, a diretoria tomar essa decisão de judicializar isso, cobrar a manutenção financeira, posto que é dever do Estado fazê-lo, porque os comitês são órgãos de Estado, eles sequer possuem CNPJ. Intensificar parceria com promotoria regional. Nós tivemos uma mudança agora de promotor regional da Bacia, mas já estamos em contato, já participou da última plenária e aguarda apenas esse processo eleitoral para retomar as atividades com a nova diretoria do comitê. Manutenção e intensificação de participação junto ao Fórum Gaúcho, dos comitês de Bacia Hidrográfica e Região Hidrográfica do Guaíba. Isso foi feito, então é um comprometimento de se dar continuidade a isso. Cobrar maior participação ativa nas decisões do DRH sobre bacia. Aí temos feito, mas entendemos que isso possa ser melhorado, e haja vista aí, por exemplo, um exemplo clássico, nós tivemos anúncios de várias ações, seja de revitalização da bacia, seja ações com a perfuração de poços ou ações emergenciais para a seca, onde os comitês como um todo, na realidade, sequer foram participados disso, eles foram participados através da imprensa. Então, entende-se que isto é um dever legal, inclusive que esse processo de gestão hídrica, planejamento, inclusive em situações de emergência, tenha que passar por dentro dos comitês. Retomar diálogo e interlocução com o Conselho Regional de Desenvolvimento, CORED, Vale do Rio Caí, CODEVARC, com vistas a harmonizar suas propostas de desenvolvimento regional com as diretrizes do plano de bacia e contribuir com parcerias na implementação. Nesses últimos 2 anos se fez parte de um grupo de trabalho, a Agrovarc, mas nós não conseguimos evoluir ainda enquanto comitê, não tivemos retornos a ofícios que enviamos a esses conselhos regionais, no sentido de chamá-los a reuniões específicas com o Comitê CAI. Houve um avanço com a promotoria regional, à época, então, a promotora Cíntia Foster, no sentido da promotoria regional, chamar uma reunião específica com os presidentes desses conselhos regionais e também consórcios municipais, que é um dos próximos itens, e a diretoria do Comitê CAI, para nós harmonizarmos, convergirmos ações. Mas, em função da mudança da promotora Cíntia, também é algo que está fora da nossa governabilidade, nós estamos nos comprometendo aqui a retomar esta conversa com o novo promotor da bacia, o promotor Bruno Pereira, da promotoria de São Francisco de Paula. Inclusive, neste aspecto é importante, que também foi demandado, e aqui acredito que o promotor esteja aguardando uma nova eleição da diretoria, para chamar uma reunião que foi sugerida, uma reunião onde fosse prevista, melhor dizendo, a transmissão da antiga promotoria, a promotora Cíntia, para o novo promotor Bruno, porque não houve uma reunião entre essas 3 instituições, ou melhor, essas 2, Ministério Público, 2 promotores, e a diretoria do Comitê CAI, no sentido de ver dentro todas aquelas ações conjuntas que vêm sendo realizadas, como era o dia a dia delas, quais eram ações prioritárias, como é que estava caminhando isso. E ele já reconheceu, na última reunião plenária do CAI, do qual ele participou, a importância desta reunião. Acredito que ele esteja aguardando apenas uma nova diretoria, uma nova gestão, para dar continuidade a isto. A nossa parte, a nossa proposta, se eleitos formos, é darmos continuidade a isto também. Assim como definir linhas quanto ações aos demais conselhos regionais, parcialmente na Bacia, Serra, Hortênsias, Metropolitano, Delta do Jacuí, Paranhana, Encosta da Serra, Vale do Sines. Então, são vários, cada um com suas políticas públicas, e elas precisam estar alinhadas, amarradas ao plano de bacia, que não vem participando das plenárias do comitê. Lembrando que esses são exemplos daquela categoria 3, os senhores devem ter visto no formulário, que tem direito automático a vagas nos comitês, que apenas precisam indicar
mas que ultimamente não vem participando ou sequer indicando, conforme for o consórcio, sequer indicando nomes para representá-los na plenária. Busca de retomada do diálogo e interlocução com o consórcio intermunicipal do Vale do Rio Caí, Ciscaí, e com o consórcio Procinos na interface com suas ações em saneamento nos municípios da Bacia Caí. Também houve alguma aproximação inicial com o consórcio Procinos, mas pelo Ciscaí nós também ainda não tivemos retorno. A ideia, conforme eu havia dito, é que nessa mesma reunião, a ser chamada pela promotoria, também se chame já esses consórcios. 1.9, estimula a celebração de termos de cooperação entre instituições atuantes na bacia, visando consecução de objetivos atinentes ao plano de bacia. Isso tem a ver mais com os desdobramentos do plano de bacia. Apoio a iniciativas do terceiro setor e setor privado em alinhamento às diretrizes do plano CAI. Essas duas, 1.9, 1.10, assim como 1.11, ficaram bastante prejudicadas em função de pandemia e de nós termos essa interrupção na Secretaria Executiva. Lembrando que compõe esta chapa na vice-presidência, na candidata à vice-presidência, a Unisque Montenegro, que atualmente está disponibilizando uma pessoa para auxílio nessa função de secretariar as ações do comitê. Claro que precisa ser claro isto não é a estrutura de secretaria executiva que é legalmente prevista aos comitês. Então, enquanto não temos essa estrutura garantida, nós temos a Unisc disponibilizando, através da pessoa da Ana, esse apoio, mas isso é muito diferente de uma estrutura conforme a lei prevê aos comitês. 1.11 já comentei por cima, divulgar, apoiar e disseminar iniciativas do setor rural. Agora, até nós temos a matéria aqui presente com a retomada de eventos, e nós participamos de um já organizado com o setor rural, no âmbito da bacia, mas a ideia, e acredita-se que com a estabilização da pandemia, nós vamos poder retomar esse tipo de ações também, em função de características do setor, ele ser mais afeito a reuniões mais presenciais, enquanto algumas outras categorias conseguem trabalhar bem essa questão mais online, com o setor rural, dadas as características dele, essas ações, essas atividades, esses eventos, eles têm uma predominância muito maior, uma efetividade maior, dadas essas peculiaridades, quando elas se dão de maneira presencial. Segunda, capacitação interna e ampliação de participação social, né? Então, muito prejudicada também em função da pandemia, formação aos novos integrantes, estímulo à ocupação de vagas setoriais em aberto, há de se trabalhar isso melhor, com apoio de estrutura, enfim, administrativa, uso das bases técnicas disponíveis para a gestão, incluindo a internalização daquelas informações já constantes no município e no plano de bacia, oportunizar eventos de qualificação da gestão local de recursos hídricos a municípios e a produtores rurais, incluindo a realização do Fórum CAI 2022, que não foi realizado, nós não tivemos em 2020 e 2021, em função da pandemia. Lembrando que também aqui se engloba a questão, comprometimento à continuidade daquelas ações em parceria com o Instituto Miraserra e com a Promotoria Regional da Bacia e outros parceiros, no sentido de elaboração, disponibilização de formação com produto final, os planos de conservação e restauração da Mata Atlântica para municípios, cujo somatório conferirá o primeiro plano de Mata Atlântica por bacia hidrográfica do país, ao menos que se tenha notícia. Estimula a formação de banco de iniciativas e a retomada de projetos integradores em educação ambiental na bacia. Então, vejam, os senhores, a lista é grande, mas são ações, muitas delas, que ou convergem, ou elas possuem interfaces com diferentes linhas de atuação. Então, esse plano que eu citei para os senhores em Mata Atlântica, ele automaticamente já vai conversar com a questão de planos diretores, com a questão da educação ambiental, com a questão do diagnóstico, com a questão de reservamento hídrico, com a questão de alternativas em qualificação ambiental e de gestão local de recursos, entre outras. Terceira, planejamento setorial para implementar o plano de bacia,
com retomada do grupo gestor do plano de bacia e criação de grupos setoriais com reuniões de planejamento de ações relativas ao setor. Mesma coisa com estrutura e com convivência com a pandemia, agora se pretende retomar isso sem pelo menos esses 2 impedimentos. 4 alternativas para a implementação das diretrizes do plano de bacia, que seria uma proposta integradora e norteadora das demais propostas, estreitando vínculos com as promotorias de justiça com a atuação nos municípios da bacia do Rio Caí, verificando a viabilidade de obtenção de recursos oriundos dos TACs firmados para aquelas instituições via demanda de criação de fundos setoriais por bacias hidrográficas. Aqui nós tivemos um avanço conceitual, mas não um avanço concreto. Lembrando que se buscou isso, mas houve uma alteração por parte do Ministério Público Estadual que reduziu significativamente a possibilidade dos promotores locais definirem o destino desses recursos do TAC, que antes era possível. E aí eu abro um pequeno parênteses, os sinos hoje, a Secretaria Executiva e várias ações dos sinos se mantêm graças a um fundo específico que foi criado pela promotoria de lá, com ações de TACs e outras multas ambientais. Aqui não foi feito e agora para criá-lo é muito mais difícil porque possui limitações referentes a novas portarias do Ministério Público. O que nós avançamos conceitualmente nesse sentido foi demandarmos, junto com a então promotora Cíntia Foster, mas já reforçamos isso com o promotor Bruno, para a ideia de se criar, mas isso também nós não temos governabilidade, vai depender de algo maior, de se criar uma diretriz ou uma portaria, enfim, pelo Ministério Público Estadual, no sentido de isto alinhado à legislação de recursos hídricos, que diz que todos os recursos arrecadados, auferidos na bacia, devem ficar dentro da bacia, serem investidos dentro da bacia na consecução do plano de bacia. Nós gostaríamos de sugerimos para que se busque aplicar a mesma regra pelo Ministério Público, ou seja, TACs, multas, enfim, oriundos de ações aqui dentro da bacia deveriam ser palco de fundos específicos setoriais por bacia hidrográfica. Mas isso é algo mais amplo, então a gente precisa aprofundar essa discussão junto ao Fórum Gaúcho dos Comitês de Bacia, para que o Ministério Público crie essa regra, que ao invés de ter esse destino definido por promotores, como era, ou esse destino geral, caixa único definido hoje, que se tenha essa regra de criar-se fundos específicos por bacia hidrográfica. Isso poderia, sim, garantir a viabilização de ações pelos comitês. 4.2, busca de arranjos institucionais e legais que viabilizem a aplicação de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos em projetos definidos como prioritários pelo comitê. Aí não é um problema apenas do CAI, nós continuamos na expectativa, houveram várias mobilizações, inclusive com momentos onde representantes dos comitês se recusaram a votar a aprovação de recursos do Fundo Estadual em outros projetos, oriundos em demandas do Estado, mas isso foi uma decisão do Fórum Gaúcho dos Comitês. Então, há um alinhamento também aí com os outros 22, se não me engano, comitês de bacia em funcionamento, hoje dos 25, no sentido de que sim, pressionar o governo do Estado para que a gente consiga, de alguma forma, fazer com que os recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos cheguem efetivamente aos comitês, mas também em demandas deles. Também foi emitido um ofício a questão de um mês e pouco atrás, apontando quando, exatamente pela ocasião da liberação de recursos, acesso pelo governo do Estado a recursos desse fundo para ações emergenciais de combate à estiagem, nós, pelo Comitê CAI, isso não foi deliberado em plenária, fizemos diretamente pela diretoria o quê? Pegamos as ações prioritárias definidas já no plano de bacia, colocamos isso, reforçamos isso em ofício e enviamos ao governo do Estado, colocando, essas são as demandas do Comitê CAI, à luz das ações prioritárias definidas no plano de bacia. Ações essas visando também a questão, desculpem, da prevenção. Então, aguardamos, está lá, tramitando dentro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos.
se vierem esses recursos, a partir disto, né, em plenária e via grupos de trabalho em CPA, será montado um grupo de trabalho, provavelmente, para se definir prioridades, como vai ser isso, o processo legal de abertura de edital, licitação, enfim, seus ritos aí próprios que o Estado, a CAGE, definirá quanto à aplicação desses recursos. 4.3, aprofundar estudos e discussões sobre a possibilidade de criação da agência de bacia hidrográfica. Ficou essa discussão um pouco prejudicada, porque toda vez que nós mudamos, não apenas gestão de governo do Estado, mas também gestão de DRH, mudam as ideias quanto a isso. Então, nós estamos também em fase de alteração da Lei Estadual de Recursos Hídricos, enfim, então, há uma série aí de caminhos, mas é importante colocar, fica esse ponto, porque a referência legal que ainda se tem é a Agência de Bacia Hidrográfica. Então, nós temos exemplos, outros comitês aí no entorno já trabalhando com iniciativas no sentido de buscar, sim, alguma conformação que faça a vez de agência, mas essa discussão, ela precisa ser mais aprofundada. Mas é importante ressaltar que a gente não pode discutir ad infinitum, porque a gente faz décadas que nós discutimos ad infinitum e não se implementa isso. Então, a gente precisa também partir para alguma ação concreta nesse sentido. Senão, a gente continua fazendo... Por que eu uso esse termo? Eu já usei algumas outras vezes. Brincando de gestão de recursos hídricos, porque quando a gente não consegue fechar o ciclo, que é a questão de planejamento, outorga, licenciamento, cobrança e aplicação dos recursos na execução do planejamento, a gente não consegue fazer gestão de recursos hídricos. Enquanto ela for linear e não fechar o ciclo, não se faz gestão efetiva de recursos hídricos, e aí o termo que eu usei, talvez seja um pouco forte para alguns, é brincar de gestão de recursos hídricos. Óbvio que isso aqui não é uma brincadeira, mas o resultado prático disso é, nós estamos, de certa forma, fazendo de conta que fazemos gestão. Por quê? Porque se apenas nós o fizéssemos com ações concretas, ok, agora, enquanto nós estamos fazendo aqui nosso papel legal, institucional, nós temos uma série de ações concretas ocorrendo à margem da legislação de recursos hídricos. E é isso que nós precisamos não apenas evitar, mas coibir, inclusive cobrar legalmente que isso deixe de acontecer, ou seja, trazer as ações, todas elas para dentro do âmbito dos limites da legislação de recursos hídricos. A partir disto, é quase que colocar o bode na sala, alguma coisa vai ter que começar a funcionar. E talvez aí se crie uma agência ou algum outro instrumento que feche o ciclo, que é o que falta, que é a questão da cobrança e aplicação dos recursos nas diretrizes. Já estamos indo para o final. O quinto é harmonizar planos municipais e regionais com o plano de bacia, busca da retomada do diálogo, então interlocução com a Associação dos Municípios, também era uma convidada dentro daqueles, junto com Coredes e consórcios intermunicipais de saneamento. Também a ideia é que se chame ANVARC nessa reunião, porque há uma interrelação entre esses conjuntos, esses arranjos interinstitucionais. O 5.2, busca de parcerias visando o diagnóstico do estado da arte dos planos municipais e regionais na interface com o plano CAI e deliberação da planeamento de inundação, nas áreas de saneamento, desenvolvimento rural, meio ambiente, planos diretores, municipais de recursos hídricos, planos municipais de Mata Atlântica, planos municipais de unidade de conservação. Aqui, então, houve uma parceria concreta, que eu já citei, que é do Plano Regional Mata Atlântica. Então, ele vai conversar com vários desses planos, é o primeiro, mas há um comprometimento por parte dessa gestão de nós procurarmos construir novos arranjos aí nos próximos 2 anos, se eleitos formos. 5.3, buscar a integração entre ações municipais em desassoreamento de corpos hídricos, aumento da capacidade de reservação hídrica e manutenção e segurança de barragens com o plano de bacia e comitê CAI. Aí já houve alguma coisa nesse sentido, já foi repassado para a própria promotoria, já foi passado em reunião do Fórum Gaúcho dos Comitês de Bacia Hidrográfica quanto a hoje problemas oriundo do decreto, que se não me engano é 52701/2015, que é o decreto do desassoreamento,
onde frise se é contrário a ele, mas se mostrou lacunas, e aí é importante, isso não é apenas do Comitê CAI, há um dispositivo lá, se não me engano, o artigo 9º ou 10º, que diz que esses relatórios, obrigatoriamente, eles têm que ser repassados à SEMA, de desassoreamentos pelos municípios, mas a SEMA ela tem que repassá-los aos comitês de bacia hidrográfica. Eu fiz um questionamento na última reunião do fórum, estavam mais de 10 presidentes de fóruns de comitês de bacia, perguntei se algum presidente, algum comitê havia recebido de 2015 até hoje um único relatório anual que fosse da SEMA quanto ao estado da arte dos desassoreamentos nos municípios daquela respectiva bacia. Ninguém, naquela reunião, levantou a mão, ou seja, nenhum dos comitês presentes recebeu um único relatório desde 2015 para cá. E aí eu apliquei o mesmo termo. Então, aqui também se está fazendo de conta que se faz gestão de recursos hídricos, porque não é possível fazer gestão sem esta interface mínima. E aí eu citei um exemplo, que esse próprio programa de revitalização da bacia hidrográfica do CAI, que agora foi divulgada na mídia e que não foi internalizado aqui dentro ainda, ele provavelmente se propõe a restaurar uma área menor de vegetação ciliar do que aquela que já foi removida no cômputo dessas ações de desassoreamento na bacia. Então, precisa ser amarrado, porque existem alternativas, existe a própria legislação, não é o comitê que vai criar novas, existe legislação específica para isso. O que precisa e o que é necessário é um olhar sistêmico dentro da gestão de recursos hídricos. Hoje está havendo, e eu fiz essa afirmação e eu reitero que o processo de desassoreamento ele não está amarrado, embora o decreto o diga, não está amarrado ao princípio de gestão por bacia hidrográfica. Então, este é uma ação que nós estamos tendo também em uma oportunidade. Agora, na semana passada, eu já externei isto também à promotora Annelise Steigleder, porque ela é uma promotora de uma promotoria que cuida de políticas públicas metropolitanas e regionais. Então, isso já foi comentado com ela, já se iniciou uma amarra nesse sentido também para um acompanhamento enquanto política pública de desassoreamentos. Repito, não é lutar contra, não é compatibilizar tais ações com o princípio da gestão por recursos hídricos em bacia hidrográfica. Sexto, sistematizar e socializar dados técnicos. A criação do site do Comitê CAI, com migração de dados do blog, do Comitê, disponibilização de estudos técnicos e base de informação para a tomada de decisão na bacia. Aí essa proposta ela havia sido levantada junto com a Unisc, que seria um comprometimento da Unisc, mas o que ocorreu? Com o surgimento da Covid e a necessidade de aulas online pelas instituições, sobrecarregou o setor de informática da universidade, então eles não conseguiram dar conta de mais essa demanda. A tendência é, repito, com a normalização, agora com convívio, com máscara, enfim, dentro da legislação e outros recursos, outras regras sanitárias, o convívio e retomada de aulas presenciais, se crie mais disponibilidade do setor de informática, a gente possa retomar esse ponto aí, que é um comprometimento nosso, que continua por parte da Unisc, nas conversas com a Sidônia e Carol, enfim, vai se continuar perseguindo isso e com chances muito maiores de se alcançar. 6.2, busca de parcerias visando a elaboração e implementação de um plano de comunicação para o Comitê CAI. Também está amarrado esse aspecto, também com colaboração de outras instituições, eu lembro Roberto Filippini, enfim, mas também são etapas que precisam ser vencidas. Então, o site do comitê seria uma ferramenta dentro deste plano de comunicação para o comitê. 6.3, estímulo à estruturação, coleta, divulgação e disponibilização de dados e informações de saneamento e das redes de monitoramento da bacia. É muito parecido com esse aspecto. O estimular não se conseguiu chegar neste nível, mas há um comprometimento em nós buscarmos, reforçarmos essas ações no sentido de buscar acesso a esses bancos de dados. O Estado já o faz,
mas no sentido de amarrarmos isso mais com os comitês e conseguirmos fazer com que essas bases de dados conversem, tendo como referência a bacia hidrográfica naquilo que já não é feito hoje, né? E, por último, apoio a iniciativas alinhadas ao plano de bacia, como realização de oficina de elaboração de projetos para entidades da bacia, ou seja, lembrando que o nosso plano de bacia cair, embora ele tenha lá linhas de ações, aquelas não são ações, são diretrizes. Essas diretrizes, elas precisam ser transformadas em programas ou projetos que identifiquem causas dos problemas apontados no diagnóstico e também visando harmonização e contribuição para o alcance do prognóstico dentro do enquadramento e outras diretrizes. Então, nesse aspecto, nós nos disponibilizamos e, por tratar-se de área específica com a qual eu atuo, com formação, inclusive, não apenas a nível técnico, mas também universitária, de elaboração de projetos para entidades que queiram, dentro daquele alinhamento de busca de parcerias e recursos do fundo e outros, via taxa, etc., também para que eles possam alcançar projetos alinhados, então, àquelas diretrizes do plano, seja em programas ou projetos específicos, que um plano de bacia, ele não se auto-executa, ele precisa das instituições. O comitê não tem a função de executor. O comitê, ele é o parlamento, ele é onde se delibera diretrizes. Então, ele precisa dos entes executores, eles existem, para que, além de cobrar, mas ele pode contribuir para que essas entidades que buscam ser ou já são executoras sejam potencializadas em suas propostas em alinhamento às diretrizes do plano de bacia. O item 7.2 é busca de parcerias para a formação da rede para levantamento, formação e compartilhamento de banco de iniciativas e de projetos. Nós entendemos que esta é uma que a ferramenta site vai ser uma das que mais vai contribuir, como não se conseguiu, dado aquilo que eu já havia comentado há pouco, nós pretendemos, uma vez tendo essa ferramenta, utilizá-la também, junto com o plano de comunicação, para potencializar esta ação. E também buscar cada vez mais a construção de pontes entre demandas, propostas e apoiadores. Seriam essas as propostas. Agradeço a atenção e passo a palavra para a Caroline para alguma complementação, assim que eu encontrar o ponto aqui onde eu sumi o meu cursor, não sei o que aqui, que eu conseguir encerrar a apresentação. Caroline, algum complemento? Ela saiu da reunião. Ela caiu da reunião? É. Ixi, faz tempo, não? Há pouquinho. Deve ter caído. Eu não sei se ela está acompanhando no celular. Talvez tenha caído. Depois vai ter um espacinho para a gente falar, Rafael, ou não? A Sidônia, daí eu vou fazer um pause aqui, quebrando o protocolo. Eu acho que a Sidônia queria fazer a despedida, né, de diretoria. Seria bem rapidinho, né? Daí eu não sei como é que funciona isso. Carmen, qual seria o momento disso? Antes nós temos que passar para a plenária se aceita a chapa, né? Não dá para fazer a despedida antes de... Tá bom, depois no final. É submetida à plenária se aceitam a candidatura das pessoas que colocaram seu nome à disposição, né? Então, eu acho que o mais simples é quem concorda permanece como está, e quem discorda ou quer se abster, se manifeste, que fica mais fácil. Carla, só uma... Oi. Desculpe me intrometer de novo. Eu estou aqui, o tal coitado do gato escaldado, né? Eu não sei se essa função não é da Carmen, porque eu pergunto porque, como a Carmen disse lá nos Sinos, inventaram um monte de coisa lá que não sei o quê, porque... Então, eu estou bastante preocupado com o rito conforme... tem que ser, não sei, que eu não me lembro. Eu não sei, porque como eu estou presidindo a reunião, acho que não tem problema colocar o nome. Uhum. Não tem nada a ver, Rafael. Que aquele lá nós assumimos, porque o comitê não tinha mais comissão válida, entendeu?
Então, a gente assumiu junto com a comissão, né? Para dar um certo... Mas foi só para dizer que tinha comissão, né? Que eles acompanharam tudo, mas quem fez fomos nós, né? E não, mas pode seguir, tá correto, Carla. Desculpa. Tá, então tudo indo. É que como eu estava presidindo, né, até o momento da reunião, eu achei que não havia problema nenhum em colocar os nomes. Então voltamos ao que eu falei. Quem concorda permanece como está, e alguém que discorde ou queira se abster, por favor, se manifeste. Eu acho que podia deixar registrado por escrito ali, né? Tem alguém pedindo aqui quem são as pessoas, os candidatos. Então, o candidato é o Rafael, pelo MAR, e com a vice seria a Caroline, pela Unisc. Carla, eu não sei se tu abriu para outras candidaturas. Eu abri, só manifestou vocês. Eu abri quem quisesse candidatar, quem manifestasse. E ninguém mais colocou nada, nem aqui no chat, eu estava olhando. Então, né? Eu gostaria de me manifestar, mas concordando, expondo o meu voto, eu concordo com essa chapa. Só gostaria que disponibilizasse esse plano de gestão para que, como eu sou representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Núcleo Caxias, gostaria de levar este plano para a próxima reunião que teremos esta semana ainda, talvez quinta-feira, para discutir com eles. Gabriel, 2 horas de reunião, é muita coisa. Filipine, assim como no outro rito, qual é o rito que está previsto lá? É o plano, né, de chapa, uma vez, se for aprovado aqui, automaticamente esta nova diretoria, ela chama uma reunião com a CPA, e a CPA vai ser, daí é uma atribuição dela lá, redefine a CPA, ou mantém, inclui novos, enfim, leva para dentro da CPA essa proposta, a CPA aprimora, e aí é levado à plenária, para a próxima reunião, para que a plenária delibere sobre, daí se torna o plano anual de gestão do comitê. É possível enviar sim, mas ele ainda não pode se dizer que isso seria o plano de gestão, ele precisa ser aprovado como plenário e vai Mas passar... eu acho que tu não entendeste, Rafael, eu sou representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil, sim. E se for necessário aprimorar esta tua proposta, nós vamos fazê-la nessa reunião. Perfeito. E se, inclusive, eliminar alguns pontos, ou apoiar todos integralmente. Então, eu não posso trabalhar no escuro, né? Tranquilo. Eu gostaria que, antecipadamente, receber isso. Sim. Esse conteúdo, para inclusive, na CPA, se não for eu que estarei representando o IAB, o outro arquiteto fará esse tipo de discussão. Filipine, eu só preciso 30 segundos que estão batendo aqui na frente ao entregador e não tem ninguém aqui para me atender. Então, vocês me dão chama ele para a reunião. Bom, retornando, enquanto o Rafael não retorna, eu acho que, Filipine, vamos fazer o rito nos seus passos. Primeiro, se efetiva a eleição da diretoria, eu passo para a nova diretoria, para a condução da reunião, e a partir daí ele vai formar a nova CPA, e aí você segue esse trâmite. Que tal seguirmos assim? Mas me permite uma coisa, eu acho que essa reunião foi só para o processo, pode ter assuntos gerais, entendeu? Mas se vocês vão aprovar qualquer coisa, tem que ser na próxima reunião do comitê. Não, é isso que eu quero dizer, tem que ser dada a posse, e aí a partir de então vai ser marcado as novas reuniões, e aí vai ser discutido o resto dos assuntos. Eu acho que tem que ser um trâmite assim, por partes, né? Uhum. A Sidônia quer falar, não vai esquecer dela, né? Eu acho que primeiro se dá a posse, e depois a Sidônia faz o encerramento dela, talvez seja assim, mas... Então, Rafael, me parece que não há ninguém se manifestou contrário, nem ninguém, pelo menos nem no chat aqui, colocou que se abstém. Então, eu considero que está eleita, né, a chapa apresentada. Então, tu serás o novo presidente, né? A MAR será a entidade que será presidindo o comitê por esse período. A Unisc continuará como vice, né, na figura da Caroline. E eu acho que a partir de então eu posso passar para ti, pelo menos, para que tu
te manifeste e que a diretoria que está saindo também se manifeste, dê as suas palavras finais, né? Como foi pedido pela Sidônia. Ok, agradeço em nome da diretoria, agradeço a todos pela acolhida, pela manutenção do apoio e da esperança em continuidade e do crédito, para darmos continuidade a essa tarefa que ela é bastante desafiadora no comitê, dada a atual conjuntura de falta de recursos, falta de estrutura para o comitê, mas de nossa parte, e encerro aqui falando enquanto representante da UPAM, mas de imediato falo enquanto representante do MAR. Então o movimento ambientalista, falando que é a categoria representada, ela continua comprometida, está reforçando o seu comprometimento com o sistema de gestão de recursos hídricos e comprometimento com a luta pela efetivação da Lei das Águas em todos os seus instrumentos, e é uma esperança que continuará conosco, óbvio que com necessidades de aprimoramentos, mas nós não podemos nunca utilizar como justificativa a inoperância de alguns deles para dizermos que a lei não funciona. São questões diferentes, o fato, e isso muitas vezes ocorre, ou seja, se deixa de aplicar a lei para dizer que ela não funciona. Então, nós temos esse entendimento de que, sim, sempre vamos primar pela legislação e só se constrói sustentabilidade na bacia se for com todas as categorias representadas, ou seja, pelo coletivo em processos democráticos. Sustentabilidade não se alcança na gestão de recursos hídricos com iniciativas pontuais e isoladas do sistema. Ele é e continua sendo o sistema mais perfeito já feito, que se tem notícias em termos macro, ou seja, é melhor iniciativa em termos de um país, até porque nós aprendemos com outros modelos, como o francês e outros, onde se exerce democracia plena. E ele é inovadora no sentido de que, enquanto em outros sistemas se coloca muitas vezes as pessoas, as instituições para decidirem aspectos com os quais elas muitas vezes nem têm familiaridade, no sistema de gestão de recursos hídricos as pessoas decidem aquilo que elas sabem, que são os usos que elas fazem, que elas querem continuar fazendo ou virem a fazer. E a partir daí há uma tradução técnica nisso e um enquadramento em classes de uso e padrões de qualidade, quantidade, disponibilidade hídrica. E aí há outra amarra técnica, como o que é necessário para alcançar isto. Então, a população ela é soberana no sentido de dizer o que nós queremos do nosso rio futuro. E tecnicamente se constrói. Então, ele é um sistema perfeito. Ele só não funciona quando algumas instituições não cumprem seus papéis. Então, nossa luta sempre será no sentido de cobrar a execução destes papéis que cabem, senão o sistema, sem um tripé firme, ele cai. Passo a palavra, então, mais uma vez agradecendo. A Sidônia, agradeço imensamente a Sidônia, que cumpriu brilhantemente o seu papel aí de apoio, de motivação, e tenho certeza que ela continuará, de alguma forma, nos apoiando, e desde já, inclusive, já antecipo um convite. Ela vai puxar a orelha, ela vai dizer, tu devia ter feito isso no privado, mas antecipo um convite aqui para a CPA, porque a gente não vai te soltar tão fácil, Sidônia. Sidônia, é contigo. Não, eu só queria rapidinho, né? Eu queria me despedir, né, de todos, dizer que foi um prazer ter trabalhado esses 2 anos, né? Eu acho que foi 2 anos, né? Foi 2 anos, né? E mesmo em pandemia, né? Foi bastante difícil para nós. A gente tinha, né, um plano, vamos dizer aí, como o Rafael apresentou, tem um plano de governo de mobilizar várias coisas que não foram possíveis em função da pandemia, e também tivemos bastante dificuldades de manutenção, né, em função da gente não ter recursos, né, mas eu acredito que foi um ano de muito aprendizado, né. Eu queria agradecer muito, assim, a parceria, né, do Rafael e da Ana, né, que a Ana agora ela está sem remuneração, está voluntariamente aqui, a gente está
né, fazendo um trabalho para ela continuar, né, ela provavelmente vai continuar como bolsista, né, nós vamos dar um jeito né, não saiu o resultado ainda, mas a gente está correndo atrás, né, para continuar como bolsista do comitê. E com a Carol ali, sempre tivemos muito apoio da Carol dentro da própria secretaria. A Carol já tinha participado no comitê, então a Unisc continua à disposição com espaço, tudo aquilo que a gente tinha feito previsão antes, né, a gente vai garantir a continuidade disso, né, mas eu queria dizer, assim, né, que agradecer a todos vocês, né, pelo conhecimento compartilhado, né, durante esse tempo. Para mim foi um desafio também, porque não sou da área do desenvolvimento rural, mas tive uma introdução, vamos dizer assim, maior a questão ambiental, né, e a gente procurou fazer o que foi possível dentro desse tempo, né. Então, queria agradecer, assim, todo, né, o trabalho de vocês, que a gente sabe que é voluntário, né, e dizer para não desistir, para a gente não desistir, né, de continuar lutando aí e resistindo, né, com todos os problemas que a gente tem para conseguir defender aquilo que a gente acredita. E queria dizer também, especialmente para o Rafael, né, que foi um prazer, assim, ter convivido com uma pessoa que tem um conhecimento, né, grandioso na área ambiental e que tem um compromisso social muito grande, né, de buscar fazer a mudança, né, e também a possibilidade de ter convivido com vocês, que não são diferentes do Rafael, né, todos acho que estão dentro do comitê, são pessoas que buscam, né, estão batalhando, né, mesmo às vezes com as limitadas armas que a gente tem, né, a gente está correndo atrás, procurando fazer o que é possível. Né, então, eu queria me despedir nesse sentido, queria dizer, assim, que também agradeço a Carol, né, por ter aceito o convite junto ao Rafael. A minha não continuidade não se deve a nenhuma questão, vamos dizer assim, pessoal, nem nada, é uma questão familiar, né, eu estou enfrentando alguns problemas familiares já desde o ano passado, e eu preciso dar mais atenção à minha família, e também eu tenho várias outras atividades, eu não estou conseguindo dar conta de tudo, então pedi para a Carol, né, e para o Rafael aí, eles, né, a gente dá continuidade ao trabalho, mas eu também já não ter mais, assim, um papel, né, tão de frente, assim, né, porque não seria possível dar conta de tudo, né, então, mais uma vez agradeço e me coloco à disposição. Vamos conversar, Rafael, sobre esse convite aí da CPA, é muito bom fazer assim, né, ele não tem muita chance de dizer não, né, em público, eu já te entendi. Tá bom? Um abraço para todos, muito obrigada. Nós aqui agradecemos, Sidônia. Carol, tu estás aí? Carol, sim, voltou, estou aqui, voltei faz umas tempo. palavrinhas tuas, então, bem-vinda. Obrigada, agradeço o apoio de todos, a confiança. Vamos aí se dedicar, agradecer a Prof. Sidônia por esses 2 últimos anos. A gente sempre esteve aqui à disposição. Convite do Rafael, mas também não posso deixar aqui de agradecer a primeira vez que eu fui vice-presidente, fui da Carla, e aprendi muito com ela também, e agora aí a parceria com o Rafael. Então, o que precisarem, estamos aí. Logo, logo sai a bolsa também da nossa Ana aí, que nos ajuda um monte. Tá bom? Logo também gostaria de ver todos presencialmente, se for possível, né? Então, logo a gente vai estar junto de novo. Ou em modalidade híbrida, e para isso nós ainda precisamos construir as ferramentas, né? E fica aqui, então, agradeço, Carol, Sidônia, todos os presentes. Fica o agradecimento também à instituição UPAN, que continua conosco, agora representada pela Iara, pelo apoio, porque a presidência ela é institucional, né? Então as pessoas passam, as instituições ficam, né? Então, em nome da UPAN, foi uma honra poder dividir essa construção com os senhores, enfim, na qualidade de primeiro vice-presidência, depois presidência desse comitê. E agora que agradeço institucionalmente ao apoio do MAR, que acreditou este apoio agora a essa continuidade, essa proposta de continuidade, de ampliação das ações do comitê. A gente sabe que é bastante a demanda, não é fácil, principalmente nessa atual situação de limitação de recursos, onde muitas vezes o recurso, o comitê é a própria pessoa. Então, no caso, quando
quando houve o furto ao meu computador pessoal, o comitê praticamente ele foi furtado, porque boa parte das coisas estavam aqui, mas a gente continua acreditando sempre em algum momento onde o sistema vai voltar a funcionar integralmente. Então fica o agradecimento, esse apoio institucional aí e restrito do MAR que ele depositou no sentido de garantir a continuidade em parceria nesta construção. Agradeço a todos os senhores. Passo de volta a palavra à comissão eleitoral para seus fechamentos. Uhum. Pois é, então, estamos já com as entidades empossadas, estamos com a nova diretoria eleita, e o que eu tenho a comunicar? As entidades que não compareceram hoje e já foram eleitas, elas vão ser convocadas novamente para a primeira reunião da nova diretoria, para que elas se apresentem e sejam empossadas. Também acho que temos que pensar em abrir já a segunda chamada também para as entidades que se inscreveram fora do prazo, possam também se candidatar às vagas que estão sobrantes, que são muitas, né? E novas entidades também, aí vai ter que ser feito um trabalho de formiguinha pelos próprios membros do comitê, né? Para que aqueles que veem que os seus grupos, né, não estão ainda completos, todas as vagas, que há vagas ainda de titulares e de suplentes também, que eles chamem os seus parceiros para que se tenha bastante participação, né, de toda a comunidade dentro do comitê, que isso também é importante, porque a capilaridade do comitê e a atuação dele, ela é eficiente quando as entidades estão presentes, e elas ajudam para a permeação, né, dentro da sociedade de todas as informações do comitê. Então, acho que isso é muito importante, que não se encerrou aqui, que aqui é apenas o primeiro degrau, tem que ser ainda, novas entidades têm que entrar, algumas que estão faltantes têm que se apresentar para preencher as suas vagas, e estamos ainda com uma jornada grande dentro do comitê. A partir de agora, as convocações vão ser feitas pela diretoria, né? Nova diretoria que vai fazer essa convocação. Eu não sei se é necessário que haja participação do comitê eleitoral, acho que nas novas inscrições da segunda chamada ainda, né, essa comissão eleitoral vai ser chamada novamente para avaliação e andamento dos documentos, né? Eu acho que ela é permanente, né? Para novas inscrições, né, Carmen? Está lá no edital, lá nos pré-requisitos, eu acho que fala isso, que ela é uma continuidade. Isso. Então, continuamos aqui à disposição, vamos ficar, então, na comissão eleitoral, o trio feminino, né? Que é uma comissão eleitoral totalmente feminina, vamos tocar adiante isso aí, e coloco já de antemão, aqui como Corsã, né, o meu nome para a composição da CPA, uma vez que o nosso membro ativo na outra gestão, ele teve, por motivos de trabalho, se afastar, né, para que a gente consiga manter a Corsã também como parceiro na CPA. Perfeito. E fica, aproveitando isso que a Carla coloca da questão que o comitê só funciona à medida em que ele consegue exercer capilaridade, né? Uhum. Na realidade, não apenas capilaridade, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer uma ação centrípeda, ou seja, ele vai para fora, é centrífugo no sentido de buscar as representações, mas trazer para dentro o entendimento dessas representações em suas ações. E claro que hoje a gente vive um cenário muitas vezes de ter que lutar contra o sistema. E eu cito um exemplo, e as coisas não vêm ao acaso, e até falando para a Carmen, e fica aí o puxão de orelha em nós todos. Nós tínhamos uma história recente de 100% das vagas do comitê ocupadas, por exemplo, pelo setor da agricultura. E desta vez nós temos apenas uma instituição inscrita. E o que mudou de lá para cá? Então, conversando com outras representações, talvez o que mudou foi que eles não encontraram no comitê hoje uma ação concreta que trouxesse alguma perspectiva de solução para o problema deles, que é a crise hídrica. Até porque o governo do Estado, que deveria ter vindo conversar com os comitês para propor plano conjunto na consecução do plano de bacia, executou e promoveu ações por fora do processo. Então, o setor agrícola, por exemplo, ele é muito pragmático.
ele precisa de resultados concretos, senão ele quebra. Então ele veio aqui, não, mas se tudo que está sendo feito em termos de gestão de água e da crise hídrica não precisa passar pelo comitê, por que eu vou, entre aspas, perder tempo dentro de um comitê discutindo se para resolver está lá fora? Pois é, mas a lei diz que para resolver está aqui dentro, para planejar está aqui dentro. Então, nós precisamos trazer de volta isso, inclusive discutir o que é planejamento, porque o próprio plano de bacia, ele deixa claro ações para aumentar reservamento hídrico, para aumentar qualidade de água. E por que elas estão lá esperando no papel, com base técnica, com participação social, para que alguém as execute. E aí é papel também do comitê chamar de volta isso, olha, existe esse planejamento, está pronto, decidido pela sociedade, vamos pô-lo em prática. Ok? Agradeço a todos. O fechamento é da Carla, da Carmen, ou o meu agora? Eu não sei quem faz o fechamento formal. Acho que, pois... Deixa eu só falar, eu quero agradecer, foi muito bom estar aqui com vocês, agradecer a Sidônia, né, pela gestão passada, e desejar a todas as entidades, né, as novas, principalmente, que estão entrando agora, e ao Rafael e a Carolina, né, uma excelente gestão de recursos hídricos, e eu quero dizer que eu me identifico mesmo aqui, né, na SEMA, né, como brincar de recursos hídricos. Tem horas que é meio cansativo isso. E eu vou dizer uma coisa, os comitês perderam espaço porque eles não souberam, né, ir atrás, buscar, questionar, né, as decisões têm que ser coletivas, não individuais, senão não vai funcionar. E eu concordo plenamente com o que tu expôs agora no final, sobre a produção rural não estar dentro do comitê, é justamente isso. Então, os comitês têm que reconquistar o espaço deles, né? É uma luta árdua que o presidente sozinho não vai fazer, né? E o vice. Precisa do conjunto. E a gente gostaria de ver muitos dos rostinhos de vocês aí participando também das câmaras técnicas, né? Do CRH, que são todas reuniões virtuais, né? Agora não tem mais esse negócio para deslocamento, né? Enquanto não acalmar bem esse negócio da pandemia, nós não vamos fazer reunião presencial. Já está certo isso, tá? Então, eu desejo boa-vinda e uma boa gestão a todos, tá? Obrigado. Um abraço. O Marcelo pediu para falar. Pois é, isso que eu ia avisar, o Marcelo está pedindo para falar. Obrigado, Carmen. Não, parabéns, Rafael, né, e a outra colega, na gestão, né, a gente vai apoiar. Mas, Rafael, eu discordo um pouco, que a produção rural está fora, tá? Se tu vê ali, tem o Sindicato dos Agricultores e tem a Emater. Eu acho que houve uma falta de mobilização ali de uma entidade que eu vou cobrar deles, por que eles não se inscreveram? Foi só a parte da inscrição, né, que deveriam ter inscrito, né, e assim, o rural tem participado ativamente ali, né, até assim, na questão das alturas ali, né, dos seminários e coisa e tal. O que eu sempre tenho falado, Rafael, é uma sugestão, né, a gente é parceiro de vocês aí, do comitê, é que o comitê sai um pouco do comitê e vai para as localidades, né, porque o que está acontecendo? Nós fizemos um seminário, né, de segurança hídrica, tanto aqui, lá no Taquari, participaram, e nós não tivemos. Então, assim, os produtores estão participando, viu, Rafael? Eu acho que tem que ter mais participação que todas, só que eu acho que houve uma entidade que não se inscreveu, que eu vou cobrar. Entendeu, Rafael? Eu acho que o setor rural está participando dos comitês, né? Eu acho que estava mais afastado do que agora. Nós temos três inscrições, tá, 2 inscritas, eu acho que é as entidades que mais tem ali, quase, por número, né? Então, eu acho que né, sugiro que nós façamos mais reunião, agora sim, que permite, né, para ver mais integração. Nós vamos fazer já o 2º seminário de segurança hídrica, vamos convidar de novo o comitê, né, Rafael, coloquei lá no Agrovar, que é um grupo, essencialmente,
para a interação, né, Rafael? Então eu discordo um pouquinho, eu acho que a parte rural está envolvida, só que ela procura vários caminhos, né? E o que eu tenho falado para nós não sair, que eles participem do comitê, né? Então nós não queremos que saia, porque senão tu sabe, entra por outro rumo, mas nós participamos bastante, só é um discordar assim, não uma crítica, mas é um discordar que nós estamos aí, né? Tá? Perfeito. Eu acho que até a fala que eu fiz antes foi a questão que pela peculiaridade que o rural ele trabalha mais com presencial, a gente acabou sendo prejudicado pela pandemia, enfim, mas eu acho que essa palavra que tu falaste ao final procura vários caminhos. O que eu falei foi justamente no sentido, que eu acredito que a Carmen tenha concordado, é que hoje o caminho por fora dos comitês tem trazido mais resultados concretos, mas eu não estou colocando que isso não é legítimo, mas eu estou colocando que a legislação de recursos hídricos diz que todo o caminho para discutir tem que, de alguma forma, passar por dentro do comitê. E a gente tem que lembrar que o comitê, quando ele não tem estrutura que o governo do Estado deveria conferir, ele acaba sendo quem? Presidente e vice-presidente dentro da estrutura que eles têm em suas atividades específicas. E quando a gente imagina comitê, imagina-se algo grande. Não, o comitê ele é grande quando as instituições vêm trabalhar dentro dele. Então, o comitê seria maior quando o Estado vier, por exemplo, o DRH, quando ele faz uma reunião com agricultores, com a ANVARC, com o CODEVARC para debater, ele deveria fazer no âmbito do comitê. Ele poderia oficiar o comitê, cair e perguntar: solicito que o comitê chame uma reunião para discutir gestão de crise hídrica no âmbito da bacia. Ponto. Mas não, ele faz por fora e a gente fica sabendo que ocorreu. Então, viu, Rafael? nesse sentido, a crítica, Marcelo. Não, eu entendo. Não é contra o agricultor, tá muito pelo contrário. Eu entendo, assim, a falta de estrutura, né? Eu acho que o comitê deveria, ali, deveria fortalecer mais, mas, Rafael, nós vamos chamar uma nova reunião e queremos que o comitê esteja com nós desde o início, tem que estar a discussão, eu entendo, esse mesmo caminho é o nosso, a gente tenta, só que quero dizer que a gente tenta. Mas vamos colocar mais uma entidade que faltou ali, eu acho que se passar nos prazos ali. Tá bom, Rafael? É nesse sentido aí. Mais 4, a gente precisa de 5, nós precisamos de 2 titulares e 3 suplentes. Daí não, eu vou atrás disso aí. Tá bom? Valeu, obrigado. Tá, posso falar? Porque tem várias pessoas que ergueram a mão, eu vi uma. Depois tem a Carmen, também ergueu a mão. A questão é a seguinte, que eu queria acrescentar do Marcelo. Realmente é muito importante, uma coisa que nós tivemos, a Carol deve lembrar na época da nossa gestão, que as reuniões eram itinerantes. E isso chamava muito que as entidades viessem ao comitê e que algumas entidades que tinham alguma dificuldade de deslocamento pudessem participar de uma reunião diretamente. Claro que a pandemia prejudicou muito. Então, o que eu sugiro é que no momento que vocês adotem a reunião híbrida, que essa reunião híbrida seja itinerante. Mesmo que algumas entidades vão participar à distância, possibilite que outras entidades que estão no local participem efetivamente da reunião e que os populares também assistam à reunião. Então, eu acho que isso é importante. No instante que ela fique híbrida, que eu acho que é uma tendência que veio para ficar, até para facilitar alguns que têm dificuldade de deslocamento, às vezes até monetário, possam participar da reunião, eu acho que a reunião híbrida vai propiciar isso aí, que aqueles que não têm possibilidade, por custos econômicos, de participar da reunião, possam participar da reunião e dar suas opiniões. E aqueles que podem fazer o deslocamento, ou que estão próximos da reunião, que vão até a reunião presencialmente. E isto, eu sugiro que elas sejam híbridas, é uma sugestão minha, claro que a decisão é da presidência e vice-presidência, mas eu acho que o fato dela ser híbrida, ela vai de encontro ao que o Marcelo falou, pode trazer alguns produtores rurais que têm essa dificuldade, às vezes, de deslocamento, que eles possam, quando a reunião é próxima ao seu local, eles participem presencialmente. Então, é só acrescentar isso, sugestão de que a híbrida, quando começar, possa possibilitar e ser itinerante novamente, como já foi um dia, né? Perfeito. 30 segundos, daí eu passo a palavra. Se a gente conseguir garantir transmissão delas lá, não há problema nenhum. A questão é que a gente vai precisar de estrutura de internet nesses pontos. Se a gente consegue resolver essa situação, não haveria problema. Eu não sei se a Carla ou a Carmen levantou a mão primeiro. Fui eu, já falei, agora... Não, mas a Carmen ou a Lisiane, desculpa. Ah, tá. Desculpa.
Eu acho que fui eu. Não, mas só queria dizer que, com base em dados, né, que todos os processos eleitorais passam por aqui. A produção rural não está preenchendo as vagas mesmo, tá? Não é só o teu comitê. Eu acredito que tenha faltado mobilização também, tá? E eu acho que essas reuniões de forma híbrida, elas proporcionam que chegue a vários municípios da bacia, né? O que pode se articular, fazer uma reunião como essa e colocar pontos que as entidades possam lá, a produção rural, se reunir no sindicato, né? E ter mais participação. Claro que se comparar isso a um seminário, tem mais gente, ainda mais quando o assunto é água, né? É estiagem. Aí dá ibope, né? Principalmente agora, é um desespero. Sim. Não era isso que eu queria acrescentar. Obrigada. Okay. Lisiane? Eu só queria também reforçar o que a Carla falou das reuniões híbridas, tá? Tá vendo em todos os conselhos que eu participo essa questão, porque as pessoas foram se envolvendo durante a pandemia em colegiados e coletivos, tá? E muitos vão perder pessoas nesse meio caminho, porque não tem como frequentar 2, 3 reuniões no mesmo dia em locais diferentes. É impossível isso, né? E também vamos colaborar com o planeta, gastar menos combustível fóssil, né, nos deslocamentos, e poupar o dinheiro que não está fácil para ninguém, né? Estamos vendo que só vai piorar, esses deslocamentos são caros, né, e às vezes não dão aquele retorno que a gente espera. Enquanto que, por internet, pelo menos a gente tem o conforto todo, se dura bastante, se dura menos, e a gente tem como participar de outros, contribuir com outros colegiados e conselhos, tá? Então, realmente, eu sei, vamos tentar fazer testar pelo menos antes a questão híbrida, né, Rafael? Aí numa reunião, tentar numa CPA, de repente, alguma coisa assim, fazer ela híbrida, fazer um teste, um projeto piloto. Tá? Então, mais uma vez, parabéns a todos, um abraço para a Sidônia, né, que tanto esteve ao lado, e vamos aos planos da região do Comitê CAI, né, planos de Mata Atlântica. Perfeito, e eu acho que um aspecto importante, a Carmen citou estatística antes. Eu não tenho esse dado estatístico, mas eu tenho dado de percepção. Eu, particularmente, aí enquanto PAN nos Sinos, fui um dos defensores, isso a questão de 15, 20 anos atrás, de que os Sinos fizessem reuniões itinerantes. Quando se começou lá não deu certo, por quê? Porque eram os mesmos apenas se deslocando para os municípios, mas a ideia original foi o quê? Que toda pauta de comitê obrigatoriamente tivesse uma pauta amarrada à questão local, como uma forma de chamar a comunidade à discussão. E isso acabava não acontecendo muitas vezes, ou se chegava lá, e eu lembro de uma reunião que nós fizemos no município, acho que de Campo Bom, lá pelo Sinos, onde chegou a população, vieram as pessoas, fizeram a pauta local e depois levantaram e foram embora. Então, continuou aqueles mesmos, apenas tendo se deslocado. E trazendo isso aqui para o CAI, se nós formos ver estatisticamente, pena que eu não o fiz, mas de lembrança, e quem participou há mais tempo vai lembrar, que eram, infelizmente, muito poucos os acréscimos que nós tínhamos por parte de pessoas locais. Eu lembro reuniões, inclusive, em legislativos municipais, onde nós não tínhamos presença de ninguém do legislativo local, onde vinha alguém abrir a porta, o pessoal participava da reunião e depois alguém vinha fechar. Outras vinham, alguém apresentava, dava boas-vindas, mas ia embora. Então, sim, a gente pode voltar a fazer, mas desde que a gente tenha mecanismos, além de garantia dessa transmissão, também de que a gente consiga amarrar com pautas locais. Essa ideia que a Carmen colocou de seminário, amarrando, por exemplo, com eventos com agricultores, vamos fazer uma reunião do Comitê CAI, onde uma pauta vai ser debater a crise hídrica com agricultores. Aí sim, amarrado a algum seminário, algum evento nesse sentido. Aí é interessante. Agora, o fazer por fazer, porque a gente está discutindo o quê? O híbrido, ele não é o fim, ele é o meio. Então, a gente tem que discutir que, se esse meio que se está pensando, ele é o melhor, a conformação, a ferramenta mais adequada ao fim, que é ampliar a participação local nos debates no Comitê de Bacia. Então, a gente tem que primeiro discutir isso. Como ampliar? Se a gente chega na ferramenta híbrida como o melhor caminho, perfeito, mas ela nunca pode ser o fim.
Então, acho que essa é a lógica que a gente tem que ter, e, óbvio, a gente vai levar isso para o âmbito da CPA, enfim, para amadurecer essa construção. Mais alguma contribuição? Fechamento, quem faz, eu fico por aqui, agradeço e deixo a palavra às meninas para o fechamento, então. Bom, eu posso fazer o fechamento, então. Primeiro, agradecer a Cristiane e a Lisiane, que se dispuseram a carregar esse piano junto comigo, e vamos carregar mais um pouquinho, pelo que eu entendi da fala da Carmen e do Rafael. Tem ainda alguns passos que nós vamos ter que nos reunir novamente para analisar documentos e seguir as avaliações. E agradecer também a todos que prestigiaram, vieram tomar posse e fizemos essa eleição democraticamente aqui, e vamos ter uma nova diretoria que deve convocar a próxima reunião, né, Rafael, para os assuntos mais específicos pertinentes já ao que pensa a nova diretoria. E também, provavelmente, haverá um espaço para que a comissão eleitoral dê posse aos novos membros também nessa próxima reunião, e devemos agora providenciar que seja feita a chamada, né, a segunda chamada, para o comitê cair, tenham os membros reticentes que ainda não fizeram a sua inscrição ou que ainda estão faltantes. E chamo novamente a que todas as categorias se mobilizem para preencher as vagas que ainda não estão preenchidas. A gente pode ver com a Ana direitinho depois uma lista das que estão, né, sobrando as vagas, já publicar, passar para todos os membros para que fiquem sabendo as vagas existentes e comecem já a conversar entre si, se mobilizar para isso. Carmen, só uma pequeno parênteses. Carmen, eu acho que nós precisamos aguardar a nova diretoria para que venha um documento formalizando a posse, correto? A partir disso, a gente pode começar a chamar as reuniões, ou a gente pode... Não, assim, ó, lá na resolução 219, artigo 8º, se não me engano, diz que eleito a nova diretoria, é providenciada a segunda chamada, tá? E depois lá no final que diz que após concluída a segunda chamada que vai para homologação do CRH. Entendi. Então a gente já pode, não precisa aguardar isso, então. Pode. Obrigado. Então, estamos aí agora. Agradeço, então, a todos, né? Depois vamos seguir na nosso pequeno grupo, seguimos discutindo os documentos para finalização, né? Mas aqui já considero encerrada essa reunião, agradeço a todos e que tenham todos um bom dia. Bom dia. Tchau. Obrigada, pessoal. Boa terça. Boa semana.